Está 4 horas. Bom, então, esse curso aqui, como a gente tinha já programado, né, ele não é um curso de QD puro. Tá? Ele é um curso em que nós já tivemos um curso mais voltado só para QD há 2 anos atrás. No ano passado, a gente já fez um curso mais voltado para QD dentro da teoria eletrofrágil. Né? Eu acho que a gente fez esse curso em 2 semestres. Agora, esse ano eu estou querendo, nesse curso agora, a ideia seria a gente voltar o curso mais para o modelo padrão, a QED não só dentro da teoria eletrofrágil, mas a QED também dentro da RN. A QED incorporada no modelo padrão. O que o modelo padrão pode oferecer que a QED sozinha não consegue resolver, né? Então, hoje a gente vai discutir basicamente, né, os aspectos do modelo padrão que influenciam a QED, aspectos que a QED sozinha não pode resolver. Vamos falar de algumas particularidades da QED para objetos carregados de spin zeros. Em geral, né, quando a gente fala de QED, a gente tem em mente a QED de Dirac, a QED usual, que é eletroespose transiforme, que é a QED do spin meio, que é, na verdade, padrão de QED e que até acaba sendo a QED mais simples. À medida que a gente produz objetos bosônicos carregados, né, objetos de spin zero carregados, objetos de spin não carregados, a QED, a aerodinâmica quântica desses casos aqui, ela começa a apresentar alguns problemas de consistência. No caso do spin zero, não, está tudo resolvido. Mas no caso do spin 1, apresenta uma série de problemas que foram entendidos através do tempo, né? Foram entendidos, levantados na década de 50, melhor compreendidos na década de 60, mas finalmente resolvidos com a ideia de uma teoria de campos cargas, né, partículas de spin carregadas e mediante o processo de quebra espontânea de simetria. Então, alguns efeitos extras tiveram que ser introduzidos para resolver o problema do spin carregado. O que a gente está falando aqui seria partículas e antipartículas, né, de spin zero trocando forma. Seria Q mais, Q menos trocando forma. E aqui seriam objetos de spin 1 interagindo e trocando forma. W mais, W menos, que tem spin, são de bósons, né, intermediários da interação fraca. W mais, W menos, eles interagem eletromagneticamente também trocando formas. Então, seriam os problemas que a gente teria com partículas vetoriais carregadas trocando forma. E depois o Luiz, está aqui hoje, ele vai mostrar para vocês, ele está estudando uma tese de mestrado dele, já fez alguns cálculos, assim, já dá para mostrar para vocês alguns problemas relacionados à eletrodinâmica de spin 1 carregado. Alguns problemas, o que a gente pode aprender, aonde é que a gente pode pensar os problemas de uma QED de spin 1 carregado e até que limites, por exemplo, a gente pode confiar, né, em uma boa teoria de campos para spin 1 carregado, se essa teoria não for abeliana. Parece que o spin 1 carregado ele necessita realmente de uma estrutura não abeliana por trás. Agora, se a gente pega uma pura QED abeliana para spin 1 carregado, a gente vai entender que esse modelo ele tem limites de validade que a gente pode estipular. Acho que o Luiz pode falar sobre isso aí bem, que ele está com os cálculos, ele pode ilustrar para a gente um pouco. Bom, então, só para a gente começar, inclusive, esse item aqui é o item que vai chamando o programa, eu vou conversando um pouco sobre aspectos do modelo padrão, que influencia na QED, e a gente vai organizando o programa do que a gente pretende seguir. Bom, então, como a gente sabe, né, já foi o senhor tinta e o senhor acredita na teoria perfeita, agora, o senhor estamos falando, mostrou que o modelo padrão que o Score conversa comigo, o que você quer fazer demais? Você tem conta do seu tinta, conta do seu... Não, então, o que o Glória está falando é a QED tem testes de validade, bem preciso. A gente sabe que resultados da QED, por momentos de polo, né? Momento de polo, a razão giromagnética, né? Do elétron, a razão G, né? Menos 2 sobre 2, né? No caso do elétron,
ela é conhecida, né? Ela é um cálculo feito na QED, quer dizer, é um resultado grandioso da QED. Então a QED nos dá um resultado para essa razão G menos 2 sobre 2, que é válido, né? O resultado mais recente dele, né? Ele é válido, né? Quando eu digo válido, é teoria batendo com o experimento, né? Até a 10ª casa decimal. Uma parte em 10 milhões. Então isso aqui é um resultado muito importante da QED, um resultado de altíssima precisão da QED. Então, a QED, ela por si só, isso é um resultado pura QED. A gente não precisa ter interferência da interação fraca, não precisa ter interferência da interação forte para chegar a esse resultado. Claro, a interação fraca e a interação forte, elas começam a corrigir esse resultado depois da 10ª casa decimal. Até a 10ª casa decimal é pura QED. Tá? Então a gente tem uma precisão grande naquilo. Então a gente pergunta, então eu preciso, agora está levantando, já que esse resultado é um resultado tão importante, tão preciso, será que tem alguma coisa a mais que eu tenho que ver que a QED não tenha? Bom, aí se a gente for olhar essa mesma grandeza, não só para o elétron, né, mas a gente pode olhar para o muon. Se a gente for olhar essa grandeza aqui para o muon, a gente já começa a ver que a QED, ela já começa a diferir o resultado teórico do resultado experimental. A gente já começa a encontrar resultados de diferenças na 7ª casa, na 8ª casa decimal. Então, a diferença, quando eu falo válido, é confronto teoria, experimento. Quando eu falo diferença também, que é uma diferença entre cálculo teórico a altas ordens e resultado experimental. Então a gente já começa a encontrar uma diferença na 8ª casa decimal. E essa diferença, ela pode ser atribuída a uma física que está fora da QED. Essa diferença aqui, ela provém, então essa diferença é extra, vamos dizer assim, são efeitos extra QED, além do momento de polo magnético do muon também ser sensível não só a efeitos extra QED, mas dentro do modelo padrão, quer dizer, efeitos extra QED, porém, no modelo padrão. Então são efeitos extra QED, mas são efeitos que estão no modelo padrão. Então pode ser efeito de interação eletrofraca, efeito devido ao setor de quarks. Então, quer dizer, é efeito extra QED, mas dentro do modelo padrão. Porém, essa grandeza aqui, e ela é usada hoje como grande. Aí é QED pura ou já considerando. Aonde? Aqui? É. Aqui é QED pura. QED pura. Então, olha, essa diferença da QED pura, é o cálculo da QED pura. Com a experiência já começa a apresentar problema na 8ª casa decimal. Então, e a gente já começa a entender que essa diferença ela pode vir de efeitos dentro do modelo padrão, mas fora da QED. Agora, o momento de polo magnético, a razão de giro magnética do muon, ela também começa a ser sensível a uma física que está fora do modelo padrão. Então, todos esses estudos de física além do modelo padrão, supersimetria, possíveis dimensões extra, novos setores, né, novos bósons vetoriais E0', W', tudo isso aí pode estar pode ser medido pelo momento de polo magnético. O momento de polo magnético do muon, ele consegue ser sensível a uma física também além do modelo padrão. Então, vamos dizer, o G menos 2 sobre 2 do muon é também sensível a uma física modelo padrão. Estou botando a sigla em inglês aí que eu faço, né? Physics Beyond Standard Model, tá? Então, qualquer, quer dizer, além do modelo padrão, de qualquer física que não esteja no modelo padrão, que não seja só TCD e que não seja eletrofrágil, pode ser uma física abeliana também.
importa. Alguma física que não esteja no modelo padrão. Pode ser supersimetria, pode ser superioridade, pode ser. Não, ela é sensível à física do modelo padrão, mas ela também é sensível. Ela pode ser dentro do modelo padrão, ela é sensível a PCD, por exemplo. Mas ela também consegue absorver efeitos fora do modelo padrão. Isso que eu estou dizendo. Ela é sensível ao modelo padrão e fora do modelo padrão. Certo? Então, é um dos grandes testes. Quer dizer, a gente começa a ver que a QED começa a ser importante, ela sempre foi importante, mas ela renasce em importância frente a todas essas novas teorias, assim, dentro do próprio LHC. Quer dizer, o LHC está lá com vários testes, né, na colaboração Atlas, no CMS, no LHCD, tudo. Não é só para ver Higgs, partícula supersimétrica, novos objetos, mas até mesmo testes da QED, que a QED já começa, através do momento de polo magnético a absorver fenômenos e, às vezes, não necessariamente eu vou observar diretamente no LHC, mas que eu vou observar indiretamente através da medida do momento de polo magnético do mundo. Então, é importante a gente começar a perceber o quanto, né, o que está fora da QED, do modelo padrão, até que ponto eu posso realmente reportar a QED e falar, eu tenho uma teoria pura aqui, que é QED. Então, essa teoria pura, que é QED, ela resolve que problemas? Mas que problemas ela não resolve? Ela precisa estar incorporada no modelo padrão. Tem alguns setores que eu preciso buscar a interseção dela no modelo padrão para poder resolver. O grande problema, né, uma grande questão que nós temos agora dos nossos dias é a questão do momento de polo elétrico, né? Impacto elétrico e dipolo moment do próprio elétron. O momento de polo, nós temos dois problemas. Esse é o problema da QED. Tem um problema que é o modelo padrão, que é o momento de polo elétrico do nêutron. O momento de polo elétrico do nêutron, ele coloca uma questão para o modelo padrão. O nêutron tem um momento de polo elétrico, mas que deve ser calculado pelo modelo padrão. Mas o modelo padrão apresenta problema para discutir o momento de polo elétrico do nêutron. Estou deixando isso de fora porque nós estamos mais envolvidos com a QED. Então, para nós é mais importante o aspecto da QED. Então, a QED ela apresenta um problema que, na hora do cálculo de polo, momento de polo elétrico, né, momento de polo elétrico, aqui é elétrico, dipolo moment, tá? Momento de polo elétrico, não de polo magnético, não. Momento de polo elétrico. Então, esse valor aí, o momento de polo elétrico, né? Resultado mais recente dele, agora no final de abril, né, de janeiro, né, meados de janeiro desse ano, foi que ele tem um valor na faixa de menor da ordem de 8,7 vezes 29 carga no elétron vezes 100, o resultado agora é o resultado de janeiro, né, resultado no final de 2013 e publicado no início de janeiro desse ano. Resultado final. Então, do ponto de vista da QED, a QED ela dá um resultado nulo. Ela não acha. Isso é claro, você vê um resultado majorado, menor ou não. Oi? De quê? A forma matemática como assim? Geralmente, quando você tem uma distribuição de carga, né, você diz que aquilo que é o momento de polo elétrico, né, uma distribuição de carga é integral, né? O objeto que tem esse polo, a integral do volume, né, do objeto que tem esse polo, é o vetor posição vezes a densidade de carga. Isso aqui é a expressão do Jackson, né? A expressão do momento de polo elétrico do elétron de uma certa distribuição de carga. Quando a gente faz a expansão em multipolo, o termo multipolo elétrico é esse termo que eu tenho que integrar sobre o volume do objeto, integrar sobre distribuição, né, do objeto que eu estou estudando, né,
E a energia de interação, a gente sabe que a energia de interação de um dipolo elétrico e um campo elétrico é dipolo elétrico, da mesma forma que o momento de polo magnético, né? Ele se acopla com o campo magnético, dando uma energia mi escalar B, né? A energia de menos mi escalar B. A energia de interação do polo elétrico D escalar E. É como que ele mede isso? Primeiro tem uma percepção eletroelétrica normal de partícula com polo. O elétron não é bastante forte, é uma estrutura de spin, ele é uma distribuição de carga. A medição, né? Não é da forma ali de ver, né? Não. É um barco e outra coisa. Não, o resultado é feito via espalhamento. Eu acho que o paper experimental não é uma medida assim do elétrostático. Você pega isso no processo de espalhamento. É isso mesmo. É isso mesmo. E esse resultado aqui, essa interação, então simples, essa interação, ela viola uma simetria que o eletromagnetismo não viola. Essa interação aqui, ela viola a simetria CP. No eletromagnetismo puro, a interação eletromagnética, ela respeita C, ela respeita P e ela respeita D. Ela respeita a paridade, respeita a conjugação de carga, respeita a paridade e respeita a inversão temporal. Ela respeita cada uma separadamente, portanto, ela respeita CPT. Essa interação, ela viola CP, portanto, ela viola separadamente T. Ela viola CP e viola T. Porém, ela respeita CPT, como deveria ser, também respeita CPT. Não é difícil de ver, se a gente faz operação de conjugação de carga, o que é a conjugação de carga faz? A conjugação de carga, ela troca o sinal da carga. Então, se ela troca o sinal da carga, ela troca o D. Mas a conjugação de carga, ela também atua no fóton. O fóton, quando reage a uma conjugação de carga, ele troca de sinal. Quer dizer, o potencial, o quadro potencial, né, uma conjugação de carga, ela faz com que o ami vá menos ami. Então, a conjugação de carga, ela troca o campo elétrico, o fundatório, ela vai trocar o potencial φ e vai trocar o potencial A. Portanto, ela troca o campo elétrico e ela troca a carga. Portanto, ela troca aqui. Então, ela troca, a conjugação de carga, ela não viola isso aqui. Mas se eu olhar a paridade, ela vai mexer com essas coisas. O campo elétrico, ele reage como um verdadeiro vetor sobre a paridade. Se eu faço uma transformação de paridade, o E vai em menos E. Porém, o momento de polo elétrico, ele é um spin. Ele é proporcional ao spin. O momento de polo elétrico, ele tem que ser paralelo ao spin. E quando eu faço a transformação de paridade, a transformação de paridade não muda o spin. Por quê? Porque o spin é o momento angular. O momento angular é R por P. Se eu faço uma paridade, eu mudo R e mudo P. Portanto, não muda o momento angular. O momento angular não é um vetor, é um pseudo-vetor. Então, o spin é um pseudo-vetor. Então, quando eu faço a transformação de paridade, eu não mudo S, mas mudo E. Então, eu mudo aquele produto escalar. Porque o momento de polo elétrico tem que ser proporcional, tem que ser paralelo ao spin. Por quê? Porque se eu for o referencial de repouso da partícula, no referencial de repouso, o único vetor que eu tenho à disposição é o spin da partícula. Se eu estou no referencial de repouso, eu tenho um momento de polo elétrico, necessariamente tem que ser paralelo ao spin. Então, tanto o momento de polo magnético quanto o momento de polo elétrico, ambos têm que ser paralelos ao spin, ficar na direção do spin. Então, ele troca o spin, ele não troca o spin, a paridade não troca o spin, mas troca o campo elétrico. Então, eu não violo C, mas violo P. Portanto, eu violo CP. Violo P também. Pode ver que viola P. É muito simples olhar. Uma transformação de conjugação de carga, né? Quando eu pegar o momento angular, tem R, vetor P. Quando eu faço uma transformação de reversão temporal, eu mexo no DDP que está aqui, que é velocidade. Então, com reversão temporal, o momento angular muda de sinal. Então, o spin também muda.
Agora, por reversão temporal, né, quando a gente olha as informações de Maxwell, para a divergência de E, é igual a ρ. Então, a carga aqui, quando eu faço isso aqui, é carga por unidade de volume. Então, a reversão temporal, ela não muda o ρ, que é carga por unidade de volume. A reversão temporal não muda a divergência, porque isso aqui é ddx. Então, a reversão temporal não pode mudar o campo elétrico. Mas o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dAdt. Então, se o campo elétrico não muda por reversão temporal, mas o tempo muda, o A tem que mudar. O A muda no final por reversão temporal, esse cara aqui não muda, então esse cara aqui também não muda. Então, o φ não muda, mas o A muda, mas o campo elétrico não muda. Então, a gente vê que por uma reversão temporal, esse cara muda de sinal, mas o campo elétrico não muda. Então, ele viola D. Então, essa interação, ela viola CP e viola D, diferentemente da interação magnética. Quando no eletromagnetismo a gente tem a energia de interação, a interação entre um dipolo magnético e um campo magnético, essa interação aqui, ela respeita C, ela respeita P e ela respeita T. Ela respeita os três separadamente. Então, ela é uma interação realmente genuinamente eletromagnética. A interação eletromagnética, ela não viola nenhuma das simetrias fundamentais, das simetrias discretas fundamentais. Quem viola CD é a interação fraca. A interação fraca viola CD, no setor de 4, sabe? Isso é a violação do CD. Aliás, esse ano, né, faz 50 anos, né, da descoberta da violação do CD nas interações fracas. Até quando a gente viu a data lá no paper do Groninho e do Fitch, para a gente ver se no dia a gente faz uma reflexão aqui. Foi em 64 que saiu o paper deles e eles ganharam o prêmio Nobel, eu acho que em 1980, né? Pela descoberta experimental, experimentalmente primeiro, que as interações fracas realmente não violaram só P. Em 57, né, foi visto experimentalmente a violação da paridade nas interações fracas. Depois, em 64, né, tudo bem? Em 64, o Groninho e Fitch viram a violação não só de P, mas a violação de CP. Então, essa interação eletromagnética aqui, ela viola CP. Então, ela não pode ser uma interação pura da elétrica, ela não pode ser típica da eletromagnetismo. Ela realmente tem que ser uma interação que está fora do modelo, que está fora do eletromagnetismo. Ela está no modelo padrão, mas ela prescinde de alguma coisa na interação eletromagnética. Ela viola CP e viola D. A violação de CP no setor forte, né, a violação de CP na interação forte é uma coisa discutível. Não se tem ainda claro se realmente há violação de CP forte ou não. Mas é o problema que está ligado com o polo elétrico neutro. Eu não estou falando aqui porque fica fora um pouco do âmbito da QED. Então, esse é um problema sério que a QED aparece e quem resolve é o modelo padrão. Então, se nós olharmos a QED pura, a eletrodinâmica quântica pura, a gente recorta ela no modelo padrão e fala, tem aqui, pura QED. A gente vai pela pura QED, o momento de polo elétrico da elétron é zero. Ele é muito pequeno, não é zero. Então a pergunta, o que pode ser a fonte do momento de polo elétrico da elétron? Então, dentro do modelo padrão, se calculou, esse cálculo existe, foi feito, né? E se sabe que, dentro do modelo padrão, para a gente obter o momento de polo elétrico e elétrico, eu preciso computar efeitos de 4 grupos. Efeitos de ordem, né? H cortada, elevada à quarta, né? No modelo padrão. Que respondem por esse valor muito pequeno. Só que o cálculo feito com o modelo padrão, se a gente calcula o momento de polo elétrico, teoricamente, né? Calcula o momento de polo elétrico pelo modelo padrão, a gente obtém um resultado do triângulo. Foi dói? Do triângulo. Não, esse é o gráfico do triângulo. Mas ele é um gráfico de luzes, né? Um gráfico de 4 luzes, não é um gráfico de triângulo. Então, esse momento de polo elétrico aqui, ele sai menor ou da ordem de 10 a menos 38. Então é muito menor. Quer dizer, o valor experimental diz o seguinte, né? Ele tem que ser um valor menor do que 8,7 vezes 10 a menos 21. Vamos colocar aproximadamente 10 a menos 28. Então, ele tem que ser menor do que isso, entendeu?
Ele está para cá. O modelo padrão diz que ele está aqui, ó, 10 a menos 38. Então diz que ele é muito menor do que a estimativa experimental. Então isso também coloca um problema no modelo padrão. O modelo padrão também fica 10 ordens de grandeza abaixo. Dá um valor não nulo, não nulo, mas é 10 ordens de grandeza abaixo do bound, né, do limite experimental melhor que nós temos, esse limite agora de 2013. Então a gente pergunta, será que então eu preciso recorrer a uma física fora do modelo padrão para compreender o momento de polo elétrico e elétron, né? Então, de fato, a gente tem que buscar exemplos de modelos fora do modelo padrão. Então a gente tem que ir além do modelo padrão. Para, né, se compreender melhor. Momento de polo, pode falar, momento de polo elétrico, fala aí. Eu queria fazer, você está querendo ir além do eletromagnetismo, ele vem a pergunta do filósofo. O que é QED para você? O que é QED para você? Porque você coloca assim, o seu, o curso, né? Eu vou perguntar para o professor Dirac, lembra o que? O professor Dirac tem, o professor Dirac, ele teria uma proposta para não, assim, acho que todo mundo aqui deve, cada um deve ter sua resposta, obviamente, não é que você está perguntando a mim, eu mandando a mim, mas todo mundo já deve ter uma pequena reflexão. O que é aquele? Né? Quer dizer, normalmente, se a gente pegasse uma frase meio pictórica, QED é uma teoria quântica que descreve a interação entre elétrons, pósitrons e fótons. Tudo bem, isso aí é QED escritorial, QED de Dirac. Pode dizer, o que é a QED? A QED é uma teoria física que se propõe a descrever com precisão a interação entre partículas carregadas, suas antipartículas e fótons. Também tá bom. Mas eu ainda acho que isso ainda é um pouquinho uma frase muito genérica, ela pode ser mais específica. A QED deve ser uma interação que descreve a interação do fóton. Quem é a partícula, quem detona todo o processo da QED? Muitas vezes a gente aprende, né, pelos livros da eletromagnetismo, pela construção, talvez assim, da física, que a QED, o eletrodinâmico, é uma teoria da carga elétrica. Então a gente pensa, a carga elétrica é que gerou toda essa, gerou o que é a QED. Historicamente foi, mas hoje a gente compreende que a história, ela começou pelo final, não pelo início. A gente começou a aprender a QED pelo final, não pelo início. O que é fundamental naquilo? O que é fundamental na QED? O fóton. QED é uma teoria do fóton. A estrela da ópera, né, é uma ópera feita por um cantor, o tenor. O tenor é o fóton. Quem vai ter que brilhar no QED é o fóton. O resto é figura decorativa, a carga elétrica, a carga do próprio, a carga do pósito. Por quê? Por que a QED é uma teoria do fóton? Porque a QED é uma teoria que vai descrever uma interação. Ela se propõe a fazer o quê? Descrever uma interação que é mediada por um objeto de massa nula, neutro, de spin 1. Isso para mim é QED. Pois, a QED é uma interação que é mediada. Quem vai garantir a interação, hoje, pela nossa visão que a gente adquiriu ao longo do século XX, né, das interações fundamentais, o que caracteriza uma interação não é a carga que participa daquela interação. A carga que participa daquela interação é o coadjuvante. O que caracteriza a interação é quem faz a interação. É o agente da interação e a sua simetria. O que caracteriza a QED? A QED é uma teoria de rede local, uma simetria única. Isso é um ponto. Outra característica fundamental da QED, que é independente da carga, é a QED é uma interação mediada por um objeto de massa nula, spin 1, neutro. Agora, como esse objeto se acopla, é problema dele. Ele pode se acoplar com elétrons e pósitrons, ele pode acoplar imagem dentro de objetos de spin 0, ele pode se acoplar com objetos de spin 1 carregados, ele pode se acoplar com objetos de spin 2, e isso vai mudar o feitio, vai mudar a teoria. Isso pode apresentar diferenças grandes na teoria, porque
a carga sendo bosônica, se o portador de carga tem spin meio, ou o portador de carga tem spin zero, ou o portador de carga tem spin 1, isso faz diferença. Mas o fóton é o mesmo. O fóton, ele interage com qualquer um desses objetos e ele se adapta a cada um desses cenários. Se o cenário é spin zero ou é spin 1, tem diferença, mas o fóton está lá. Então, na minha opinião, se você me perguntar o que é a QED para mim, eu digo que a QED para mim é uma interação caracterizada por esse bóson vetorial intermediário, que é o fóton, e tem uma constante de acoplamento bem definida. Quem é a constante de acoplamento da QED? É a carga do elétron. Então, eu caracterizo essa interação por 3 aspectos, né? Não é a carga do elétron que é importante. O que é importante é a simetria conjunta. O que é importante é o fóton, com as suas características, a sua massa de repouso, o seu spin e a sua carga, e caracteriza a interação pela sua constante de acoplamento. Então, isso para mim é a QED. Agora, esse cara aqui, ele pode interagir com quem ele quiser, ele pode até auto-interagir. Tem a teoria do Bohr-Niffer, está aí para dizer isso para a gente. Quem sabe, se a gente olhar uma teoria de uma eletrodinâmica que provém da teoria de cordas, a gente não vai ganhar Maxwell, a gente vai ganhar algo tipo Bohr-Niffer, a gente vai ganhar auto-interação com fóton. Então, o fóton pode até auto-interagir também. Mas o que é mais importante? Fóton ou a conservação da carga elétrica? A gente está fazendo aquela pergunta assim. Não, eu sei, perguntas é pegadinha, né? Não é pegadinha. Isso é mais difícil. O que é mais fundamental? Pois é, o que é mais fundamental? O que a gente espera que seja mais fundamental? Eu ainda acho que o mais fundamental é o fóton. Por quê? É o ponto de vista, né? Nosso ponto de vista o que é? Para a gente a física, o que define a física é o espaço-tempo. E se você está no espaço-tempo, imediatamente você tem acesso ao fóton. A conservação da carga, claro, é uma lei de conservação da natureza. Sempre, todos os anos, ela é testada no PDG, a gente vê cada vez mais, a gente tem uma precisão maior na conservação da carga. Mas você tira do espaço o tempo, mais importante, você tira a conservação da carga a partir do fóton. Se você quer definir uma interação com um objeto de spin 1, a gente já viu os cursos anteriores, no curso eletromagnetismo, a gente já viu, a gente precisa dessa simetria, né? Precisa da simetria de calibre para garantir que eu tenha realmente uma interação mediada pelo spin 1. Isso aqui me garante que eu estou falando realmente de um objeto de spin 1. Se eu tenho esse objeto de spin 1, essa simetria aqui, então, o que é fundamental é esse objeto. Agora, eu posso associar essa transformação a que tipo de simetria? Então, a simetria que sai daqui, ela está associada a uma lei de conservação que interpreta uma lei de conservação da carga. Então, eu acho que você pode ler um segundo momento, eu acho que assim, do ponto de vista da prioridade, eu diria que o mais importante para mim é o fóton. A conservação da carga, ela deve ser uma consequência do fóton ser o que ele é no espaço-tempo. É uma visão. Eu não vou ficar discutindo muito isso, porque é uma questão do ponto de vista. Eu entendo que você está falando, você que eu faria isso com uma comparação, quem mais muda o mundo? O faraó Akhenaton ou o cartanismo? Vamos explicar o seguinte: o faraó Akhenaton falava para mim no fóton. A luz, né? E daí ele queria, ele conhecia. Então até deve ser conta que tem uma variância da luz. Então aí tem variância da luz. Vamos estar pegando essa luz, tudo bem. Agora, o que é o capitalismo? O capitalismo diz: olha, não estou interessado, pode ter variância da luz, variância da luz, quebrar aí, variância da luz. Eu quero saber a troca. Então eu quero trocar. Então eu preciso dessa mercadoria direta para o capital. Daí o que significa isso? Se você pensar num capitalismo eletromagnético, você diz: olha, eu quero fazer troca na natureza com conservação da carga elétrica. Agora, faço as trocas sem mexer na carga elétrica. Conservando a carga elétrica para mim não estou discutindo as outras coisas. Só que eu vou fazer essa conservação da carga elétrica mediada não só por um capital, só uma moeda, mas por 4 fótons de gauge. Então, o fóton, eu devia colocar um fóton massivo e fótons carregados. Então, esses 4 intermediadores que teriam que me permitir fazer um capitalismo eletromagnético. Eu quero trocar minha mercadoria, meu próprio, do elétrico, eu mando esses intermediadores e tento fazer isso aí. Então, quer dizer, a pergunta que eu planto é o seguinte: primeiro, será que essa busca que está querendo nos levar no
não teria também a gente começar a pensar no eletromagnetismo capitalista, não ficar só pensando em modelo padrão, além do modelo só isso que eu coloco. Não, eu coloco o seguinte, se você tem fóton massivo, se você tem algo tipo fóton carregado, tudo bem, mas tudo isso saiu do fóton de massa nula e de carga. Você pode construir um fóton massivo e carregado a partir de uma composição de fótons neutros e carga. Não, pois é, aí você pode chegar. Isso é uma QED estendida, eu diria que sim, você pode chegar lá. Nós estamos falando daquela QED que é a mais, vamos dizer, a mais primordial possível, a mais fundamental possível. A coisa mais fundamental possível para descrever a interação eletromagnética é o fóton. Agora, se você pode combinar fótons para formar objetos não só massivos, mas também carregados, é possível sim. Você pode escrever uma QED que já não seja uma QED minimalista, né? Mas aquela QED mínima que você pode escrever é a QED do fóton. Então, eu digo que o objeto fundamental é o fóton nesse sentido. Eu acho que você entende qual é a história do capitalismo? Você vai dar uma aula até as 8 horas. Então, você está sendo pago pelo chefe. Não estou sendo pago para dar aula nenhuma. Eu posso ficar aqui 20 anos sem dar aula com um salário P. Aliás, é até melhor não dar aula, porque você faz mais do que o CNPq que não quer que você dá, o CNPq quer que você publique bem. Então, cada aula dessa está me tirando de fazer, porque eu dia estar trabalhando. Então, o CNPq não me premia, porque eu estou dando aula. Pelo contrário, ele me pune se eu estiver dando muita aula. Mas alguém quer pegar a tua aula. Quando alguém te pune na universidade, o cara não está publicando, o que o cara faz? Joga ele da aula, né? Ele da aula não se tornou uma punição? Daqui eu vou explicar essas coisas similares aí, ligado para outra pilota, os funcionários não ingresso. Está com uma paralisação. É paralisação, não é greve ainda, não. Está funcionando e para com uma hora. Tem umas paralisações assim, né? Mas fala aí. Não estou brincando, mas estou falando da realidade. Eu sou pago para dar aula. Esses cursos aqui, se eu der aula, não der aula, meu salário mesmo. Não tem adicional por gratificação, por atividade didática, não. Isso não existe, não, tá? Devia existir uma bolsa de incentivo, existe bolsa de pesquisa. Bolsa de didática não existe. Fala aí. Porque uma empresa que não gostou da tua aula. Tá ótimo. Aprenda net, por acaso é aprenda net. O dia de aula é das 9 às 10, das 8 às 10. Então te pagam R$10. Tá ótimo, pai. 8 às 10 é bom. Dá um jantar, Então dá um prato de comida. você está entendendo a tua aula. Sei. O capitalismo não consegue poder com o dinheiro estender. Consegue te dar o teu preço. Estender suas atividades. Então você quer, a ideia, eu acho que aqui, é estender as atividades da QED. Claro, isso a gente está Entendeu? Então, esse capitalismo eletromagnético, eles vão fazer o capitalismo eletromagnético baseado na conservação da carga elétrica e induzindo novos exportadores. Por exemplo. Então, pode ser. E daí agora eu vou fazer você dar aula das 9 às 10. Entendeu? Eu tenho mais de volta aqui. Tchau, que aguenta filmar, tchau, das 9 às 10 aí. Obrigado, né? Mas tá certo, a ideia da gente é estender, quer dizer, aquela coisa de recortar a QED por si só, a gente está vendo, isso é limitado. Então a gente pode QED, vamos estender para o modelo padrão. Agora vamos estender além do modelo padrão. Por exemplo, uma QED além do modelo padrão, sem dúvida, é uma QED mediada por fóton tradicional, fóton massivo neutro e fóton massivo carregado. Essa é uma QED que não está no modelo padrão, é uma possível extensão. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Eu disse que o mesmo só assim, eu chamaria isso de capitalismo eletromagnético. Bom, tudo bem, não me porque importa. você está querendo levar carga elétrica para novas fronteiras. Tá certo, pode ser. Eu acho que isso é assim, uma questão que fez a gente delimitar com a QED. Tá certo, tá legal. Vamos chamar para ficar menos assim, mercadológico, uma cruzada eletromagnética. É mais filosófico, nós somos os cruzados da ordem, né? Vamos lá, os cavaleiros da cruz aí. É o pessoal do Evangelho da Luz. Entendi. Os Cavaleiros da Luz. Os Cavaleiros da Luz é o pessoal da doutrina Croma. Então, cara, então a gente está vendo o seguinte, uma questão tão simples, né? Como o momento de cola elétrica do elétron, coloca a QED no nocaute. Né? Que é uma das musas da QED, né? Além do fóton ser o galã da QED, uma das musas da QED é a carga do elétron. E ela, o momento de cola elétrica do elétron está mal dentro da QED. Então, isso diz que a gente tem que pensar na QED dentro de um referencial mais amplo. A QED por si só não se sustenta. Né?
Antigamente, quando a gente não tinha testes de precisão, o momento de polo elétrico era zero, beleza. QED dá zero e eu não consigo medir diferente de zero, mas agora a gente tem precisão para medir, que é pequeníssimo, mas não é zero. Então não pode ser QED, tem que ser alguma interação fraca. Então, o modelo padrão, ele já consegue melhorar um pouquinho, mas ele deixa 10 ordens de grandeza abaixo. Então eu preciso ir além do modelo padrão para resolver essa questão. Mas a questão é uma questão bem aberta. É a supersimetria, nem todos tem modelos supersimétricos que são descartados por conta desse resultado. Tem modelos supersimétricos que estão dando um DE na faixa de 10 a menos 25. 3 ordens, 3 ordens de grandeza maior. Então esse está fora. Porque não pode ser maior do que aquilo. Esse cara aqui, 10 a menos 25, 10 a menos 26. O modelo padrão minimamente supersimétrico, que é o modelo padrão mais celebrado, aí, a teoria supersimétrica mais celebrada, que é essa mínima supersimetrização do modelo padrão, ela está dando um valor de 10 a menos 29. Então ela está um pouquinho só, que é 10 a menos 28, né? Então ela está um pouquinho só, 8,7 vezes 10 a menos 29. Eu falei 10 a menos 28. E ela está dando 10 a menos 29. É uma ordem de grandeza abaixo, então não está tão ruim. Mas também tem outros problemas. Isso aqui não é nenhum perigo para o modelo padrão minimamente supersimétrico, porque ele tem outros problemas, com o setor de lins e tal. Então nós não temos ainda realmente uma teoria boa que descreva o momento de polo elétrico. É uma questão realmente. Pois não, fala aí. Todas as abordagens tiveram valores próximos no limite para o momento de polo elétrico. Trata o momento de polo como um efeito de luz mais alto. Efeito nunca como estrutura. Não. Tem problema de você colocar a estrutura no elétrico? Não tem não. Segundo o Dirac, é o que deveria ser. Isso aí pode estar indicando uma estrutura do elétrico, justamente. Você dá esses efeitos que você. O fato do momento de polo elétrico não ser nulo, está revelando uma assimetria da distribuição de carga elétrica. Se a distribuição de carga do elétrico fosse esteticamente simétrica, esse integral é automaticamente zero. Então, isso mostra que se tem uma assimetria na distribuição de carga do elétron, isso não pode estar indicando que o elétron tem uma estrutura. Esse era justamente todo o sonho de Dirac, desde lá da década de 30, quando ele escreveu o trabalho, né, de monopolo magnético, né, o trabalho de monopolo magnético dele. Ele não estava interessado no monopolo magnético. O monopolo magnético veio como um efeito colateral. Ele estava interessado em saber se o elétron era composto elementar. A busca da elementaridade do elétron fez com que ele compreendesse a quantização da carga e a existência de monopolo magnético e a previsão de antipartícula. Todos esses três resultados, né, eles vieram da busca de compreender se o elétron era elementar ou composto. Para Dirac, ele sempre teve em mente que o elétron não poderia ser um espírito. Para o Dirac, na verdade, ele sempre pensava que se um objeto tem um spin, esse objeto um spin é uma estrutura eixo, então o objeto não deve ser esse é o ponto de vista. Então, isso pode estar indicando, apesar de ser um efeito de lucro, isso pode estar indicando uma estrutura do elétron. Só que durante o corpo, enquanto a modificação do dia de Big Bang, o universo começou com todo o tempo. Mas pode ser, o elétron pode ser composto de algum tipo de pré. O que seriam esses pré? Várias possibilidades. Pode ser composto por que estrutura estaria compondo o elétron, né? Na teoria da segunda visão de Dirac. Eu acho que sim. Eu acho que os cavaleiros da luz sabiam o que estavam fazendo. Comigo por fora, hoje em dia. Eu acho que é importante. Eu acho que esse resultado, assim, o papel primordial do fóton é importante. Compreender a carga a partir do fóton, e não o fóton ser simplesmente um ser fissal da carga elétrica, ao contrário. Mas essa questão de querer ir além da QED, a primeira coisa que eu queria ir além da QED, olhando a situação de Marx, porque o pessoal da GT propõe uma situação constitutiva de Marx, onde se colocar a mão a polarização e a ionização. Então, quer dizer, eu entendo que os estudos aí estão. Mas eu acho que isso aí dói. Essa questão é uma questão mais macroscópica, né?
dizer, a introdução do vetor de deslocamento, do vetor de indução magnética, né, polarização, magnetização, isso é uma questão que você está falando do eletromagnetismo em escala macroscópica. Mas se você vai falar do eletromagnetismo em escala mais fundamental, isso aí o fato de você colocar essas equações constitutivas à mão, né? D, criar o D a partir da polarização, criar o H a partir da magnetização, isso aí é o efeito que você está estudando o eletromagnetismo na matéria. Mas se você quiser pensar o eletromagnetismo no vácuo como uma coisa fundamental. Mas, digamos, a gente está falando aqui agora do eletromagnetismo capitalista. Isso aí. Agora, a gente poderia também pensar no eletromagnetismo comunista. No sentido que você teria todos os coletivos. Quer dizer, o fóton se uniria com o fóton massivo, por exemplo, e faria um campo coletivo. Esse campo coletivo seria a origem da polarização e da magnetização. Eu vejo que, falando do critério, além do capitalismo, mais eletromagnetismo capitalista, eu acho que tem que ser um eletromagnetismo comunista. Você diz que é tudo todo? Você vê, você está com campos, o capitalista ele bota aqueles campos, foto ativo, foto carregado. O comunista não. Eles não andam só eles, eles também se aglomeram. E essa aglomeração forma casos coletivos comunistas. A questão tudo bem, em palavras eu concordo. Agora a questão é implementar isso numa teoria de campos, não é assim, implementar um campo composto, uma teoria, você fazer uma teoria quântica de campos para campos compostos é um problema altamente, ainda é um problema bem complexo hoje. Classicamente eu concordo, quanticamente eu não sei se é tão simples assim, não. Classicamente eu concordo. Eu acho que, basicamente, a gente tem simetria e consegue fazer isso. Sim. Classicamente, quanticamente você desenvolve os campos. Mas aí você tem que ter um critério para poder dizer se aquilo realmente, se um aglomerado realmente é um campo coletivo. Acho que isso aí não é assim. Quando você multiplicar campos e dizer que isso é um objeto composto, é uma outra coisa. Teoria quântica de campos, você multiplicar campos, não significa que você está tendo uma estrutura realmente. Mas eu entendo o ponto de uma grandeza, e ela só está numa grandeza quando ela tem uma dinâmica no espaço-tempo. Significa que você tem uma equação de esquema derivada em relação a μ, f mini de μ, f mini, então aquele f mini tem uma dinâmica no espaço-tempo. Só que aquele f mini é granular. Agora, se tivesse um f mini coletivo, variando no espaço-tempo, não se conforme. Você está com uma grandeza. Eu continuo achando que classicamente não tem problema não. Do ponto de vista quântico, eu acho que seja assim. Mas isso eu acho que a gente pode discutir, não só nesse curso, mas no seminário. Se quiser mostrar isso mais claramente no seminário, aqui eu ambiente. Eu acho que o curso está aberto para discutir, para mostrar as coisas. Então eu vou abordar esses três pontos aqui para um novo programa. Estou tentando motivar através desses aspectos que eu influenciei entender o programa que a gente vai querer. Então vamos ter que discutir alguns aspectos interessantes de uma. Bom, a QD escritorial é a QD de Dirac, é a QD tradicional. Alguns aspectos importantes não triviais da QD escalar e alguns aspectos importantes não triviais da QD vetorial. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Então eu acho que esse ponto aqui é importante. O segundo ponto que a gente pode abordar aqui no curso, né, é a relação entre, vamos pegar a relação entre a QD e a teoria eletrofrágil. Professor, uma pergunta. Pode falar. Qual é a distinção entre uma QD escalar e, por exemplo, um modelo sigma? Tá. Eu, aparentemente, para mim, pelo menos, eu não consigo chegar ainda. Sei. Uma QD escalar é um modelo sigma. Por exemplo, no modelo sigma não linear, na QD escalar, é importante para você que esse escalar seja um escalar carregado. No modelo sigma, você pode ter um modelo sigma para escalares neutros. Você não precisa ter escalares carregados. Né? Isso é uma primeira distinção muito simples. Mas o que está por trás do modelo sigma? Que, por exemplo, o que tem um modelo sigma que não tem QD e o que tem a QD que não tem um modelo sigma que faz os dois ser objetos realmente distintos. O que é um modelo sigma não linear? Né? Se a gente pensar, o
modelo sigma não linear, ele tem uma ação, alguma coisa que tem uma densidade lagrangiana descrita desse modo. Ele tem uma, vou colocar aqui um conjunto de campos escalares, que há aqui uma função desses campos escalares, pode chamar essa função uma métrica, um certo espaço, e aqui nós temos termo cinético. Na verdade, o que é o modelo sigma não linear? O modelo sigma não linear é uma teoria puramente escalar. É uma teoria, ele viu o que é aquilo ali? Aquilo ali é a ação de Klein-Gordon. Só que é uma ação de Klein-Gordon num espaço e esses campos não é um espaço plano. Por exemplo, quando a gente escreve a ação de Klein-Gordon, a gente fala da ação de Klein-Gordon. Vamos dizer, temos cinético com campo escalar, temos convencional com campo escalar, a ação de Klein-Gordon, em vez de energia. O que é energia cinética? A energia cinética, na verdade, desse lagrangiano, que é o módulo de φ ao quadrado. Isso que você está fazendo. Se você agora tiver um conjunto de campos escalares, isso está aqui, ó, isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor. Se isso aqui é uma métrica, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, na verdade, isso aqui, esse termo, na verdade, é isso aqui, meio, só que agora o meu produto escalar, ele é feito desse índice aqui. Eu tenho que usar, eu uso uma métrica. Todo produto escalar, ele tem uma métrica. Qual é a métrica que eu estou usando aqui? Na verdade, isso aqui é meio, métrica de hipótese, delírio, estou fazendo. Nesse caso aqui, ó, que está fazendo o papel da métrica de hipótese, é essa métrica desse espaço dos campos, não do espaço-tempo. Mas, basicamente, o modelo sigma não linear, ele está te dizendo a mesma coisa. Você poderia escrever ele desse modo. Então é como se fosse uma ação de Klein-Gordon para N campos distintos. Só que o produto escalar ele é feito não com uma métrica desse tipo, mas com essa métrica. Essa métrica, então, é uma métrica dependente do próprio campo e ela acopla os campos entre si. Então, no modelo sigma não linear, o acoplamento entre os campos é direto. Eu tenho uma interação, é o que a gente chama de interação de contato. É campo ligado a campo no mesmo ponto. Não é uma interação mediada por ninguém. Eu não tenho um mediador que vai fazer os escalares interagirem entre si, trocando alguma partícula. Eles interagem diretamente no mesmo ponto. É uma interação chamada tipo de contato mesmo. É isso aqui. É essa interação. Dependendo da métrica, eu posso escalar, etc. Ao passo que, numa eletrodinâmica, eu tenho escalar interagindo com alguma outra coisa que está fazendo a troca. Então, nesse sentido, a eletrodinâmica escalar é diferente do modelo sigma não linear, que é uma teoria escalar também, mas é uma teoria só com os escalares e com interação de contato, não com interação via Bose intermediária. Certo? Bom, então, vamos trabalhar um pouco esses aspectos aqui. Por quê? Porque isso aqui é importante para o modelo padrão. Porque, afinal de contas, né, no modelo padrão, eu tenho bósons vetoriais carregados. Então, W mais W menos, que fazem a mediação da interação fraca, eles são carregados. Então, eles têm que interagir com o fóton também. Então, eu tenho um setor de uma QED vetorial embutido na QED escalar. Eu tenho um setor escalar carregado também embutido no modelo padrão, que é o setor de Higgs. Quando a gente, no modelo padrão, na teoria eletrofrágil, introduz o dublete de Higgs, esse dublete de Higgs não é um dublete neutro do ponto de vista eletromagnético. Eu tenho um Higgs carregado aqui e tenho um Higgs neutro aqui. Da mesma forma que eu tenho o quantidade de cargas desse Higgs, né? Ele vai ser o Higgs aqui e aqui vai ser menos, né? Menos. Então, no modelo padrão, na teoria eletrofrágil, quando eu introduzo o dublete de Higgs, eu introduzo um dublete de campos complexos, carregados. Então, esses campos aqui, esse campo aqui é eletromagneticamente neutro, mas esse não é, nem esse também não é. Então, nós precisamos, né, também compreender aspectos de uma QED escalar que estão embutidos na teoria eletrofrágil. A teoria eletrofrágil tem esses dois aspectos. Tem o Higgs carregado e tem os bósons vetoriais carregados. Então, aqui, eu estou entrando com um discurso que está dentro da teoria eletrofrágil. Na QCD, eu tenho quartos, né? Então, os quartos são férmions carregados, né? Eu não tenho o problema de a QCD
ponto de vista da carga elétrica, ela segue o padrão da QED espinorial, porque são quartos carregados. Só que, claro, a carga não é inteira, é fracionária, tem carga 2/3, menos 2/3, menos 1/3 e mais 1/3. Mas no fundo são os pneus carregados, são pernas carregadas. Então, a QCD, do ponto de vista da QED, né, a QCD, os quartos têm carga, mas eles são espinoriais, então eles seguem o padrão da QED espinorial, do ponto de vista da interação eletromagnética. A questão é mais complicada no setor eletrofrágil, porque no setor eletrofrágil nós temos os escalares carregados e nós temos vetores carregados. Então, eu vou falar sobre isso. Então, isso eu vou chamar a atenção. Na QED, né, que aspectos da QED, então, o que a teoria eletrofrágil, onde que a teoria eletrofrágil complementa a QED? Então, a teoria eletrofrágil, ela vai complementar a QED, por exemplo, né, na razão giromagnética dos elétrons. Qualquer elétron, seja o elétron, seja o mu, seja o tal. Claro que o G-2 do elétron é muito menos sensível ao setor eletrofrágil do que o G-2 do muon. O G-2 do muon, ele percebe muito mais a interação eletrofrágil do que o próprio elétron. O elétron, ele é quase que cego, né? Quer dizer, as propriedades eletromagnéticas do elétron, não o elétron participa da interação fraca para caramba o tempo todo, mas as propriedades eletromagnéticas do elétron, elas são menos sensíveis à interação eletrofrágil do que as propriedades eletromagnéticas do muon e do tau, por exemplo, né? O muon é bem estabelecido, o muon tem uma vida média razoável, dá para você fazer uma física de precisão. O tau, o problema do tau é o tempo de decaimento. O muon decai 10 a menos 6 segundos. Agora o tau decai 10 a menos 15 segundos. Então o tempo de vida do tau é muito curto para ainda se fazer essas medidas de precisão. Então tem um problema experimental aí, que é detectar, né, esses efeitos G-2, momento de polo, do muon e tal. O tal é muito impreciso, é uma questão experimental. Por quê? Porque ele decai muito rápido. Mas o muon não, o muon decai no tempo e permite fazer a experiência de precisão. E aí a gente começa a ver que o G-2 do muon, ele é bastante sensível à interação eletrofrágil. Então é um aspecto da QED que precisa estar em comunicação, né? Como a Glória falou, é preciso estender a QED para a teoria, no mínimo para a teoria eletrofrágil e também para perceber a força do capital, né? Obrigado de Marx, né? Não é Marx a idade de vencer, a gente tem que achar um momento em que o capitalismo falha, né? Tem uma hora que vai ver. Por que o G-2 do muon é mais sensível? O G-2 do muon é mais sensível até porque o muon tem uma massa muito maior do que a massa da Terra. Ele tem mais canais de interação. O elétron é muito fechadinho, porque a massa do você é 200 vezes maior. Então isso aí dá um espaço de base maior para o muon do que o elétron. Bom, o tal seria melhor ainda, né? Mas só que o problema é que você pode fazer os cálculos na hora de cálculos. Pode falar. Você quer quando aumentar, fica carregado nas outras eletrofrágil. Tá. Pode falar. Vamos dizer, vamos seguir a teoria do plano funcional. A pergunta que a gente tem sempre para cuidar é o seguinte: a eletrofrágil, ela no fundo, ela usou o que a gente chama de capitalização da reação motiva. Ela produz zero e dá mais ou menos para também intermediar. E ela, aquela aula que falta, ela mostra que tem uma conservação de carga elétrica. E você acredita que tem sempre você que tem muito o que é sempre exportado de forma passiva e de forma carregada? Muito bom eu tenho tido como os são cortados. Eu nunca vi desde 1930, naquela época tivesse o que eu mais me lembro é aquela partícula V mais ou menos, que parecia, depois aqui morreu com partícula secundária, etc. Você tem uma explicação do que foi cortado
Ele está querendo, todos nós estamos querendo colocar quem é. Certo, está querendo. Você está dizendo por que, vamos dizer, houve uma certa censura ao fóton massivo e ao fóton massivo carregado? Carregado. E a gente está querendo aumentar simplesmente um Z0 e da mesma forma. Deixar essa questão aqui, discutir mais um pouco, não vou deixar para esquecer. Então, acho que é importante isso, assim, sobretudo para os estudantes mais novos, né, se perceberem por que as coisas caminharam numa direção e não outra. Não é que seja proibido falar de fóton massivo, né, a gente fala de fóton massivo e fóton massivo carregado, mas o fóton massivo, a pergunta é, será que W mais seria um fóton massivo carregado? O que caracterizaria um objeto de spin 1 massivo carregado, que eu poderia dizer, tá certo, ele tem spin 1, é massivo e é carregado, é um fóton massivo carregado. Por que eu não chamo de fóton massivo carregado, mas de uma outra coisa? Então, o que está em jogo aí? O que está acontecendo? Vamos discutir isso depois. Eu acho que para mim, nós chamamos de curso, nós chamamos importante nesses cursos eu chamaria de militância do imaginário. Sei. O estudante aqui, ele tem que ser um militante do imaginário. Ele está tentando, para a pessoa, na parte daqui vamos mostrar o que o sistema diz corretamente. E o cara tem que se tornar um militante do imaginário ou... Não, eu falo, o papel desse curso aqui, esse curso não é um curso disciplinar, o cara vem para cá para aprender calcular gráfico de Feynman, né? Não é esse o papel do curso. O papel desse curso aqui é o curso assim, a gente vai precisar, vou deixar já tarefa para vocês verem calcular gráfico de Feynman. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, está no livro, aprendeu no curso aqui. O que a gente está querendo discutir aqui é a construção da teoria, a validade da teoria, a validação da teoria. Então, a gente está querendo construir um curso para discutir imaginários, né? Por que você foi nessa direção? Claro, tem que fazer cálculo, tudo isso tem que ter cálculo. Mas antes de fazer o cálculo, ou depois de fazer o cálculo, a gente tem que refletir. Então, eu estou deixando em aberto aqui, né, a possibilidade de a gente trazer outras propostas desse momento aqui. Não é só ensinar QED, como está no livro, fazer o cálculo gráfico de Feynman, como está no livro. Isso é fundamental, isso é uma parte que nem se discute, que tem que se fazer. Mas o que a gente quer é ir além disso, né? O que esse gráfico está me dizendo, o que esse gráfico está excluindo, o que ele está pedindo, que tipo de extensão ele quer. Então, para quem nunca fez curso comigo, assim, vocês já são mais novos aqui, eu não sou muito assim de ficar abrindo cálculo no quadro meu, não, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Isso é um trabalho individual. Todo mundo tem que fazer, todos nós passamos por isso e passamos. E na hora de fazer um game você tem que fazer cálculo mesmo. Mas eu acho que isso é uma coisa que todo mundo se vira fazendo nada. A não ser que, cara, precisa ensinar geometria diferencial, como a gente ensina. Precisa ensinar formalinho de gravitação, a gente ensina. Mas depois daquele cálculo, todo mundo que a gente fica abrindo no quadro negro é conta de polinômio, né? Ele levar um polinômio na parte da potência, minimizar um potencial, shiftar, no fundo ficar fazendo álgebra no quadro negro, é uma besteira. Boto o gráfico de Feynman, depois que eu boto o gráfico de Feynman, o que eu tenho que fazer? Quadrar, multiplicar espidor por espidor, fazer uma integral no momento. Bom, quem não sabe fazer isso, né? Se não souber, é muito fácil, porque o curso não é quem não sabe resolver integral, então eu não vou ficar aqui, isso está muito bem em livros, os livros são muito bons, a gente tem livros excelentes que fazem esse passo a passo. Então eu não vou repetir aqui uma coisa que está no livro, vocês que inteligentes sabem, então eu quero mais discutir as ideias, né? Nós aqui, já que você está calculando, porque o agora está famosa a casa de tortura. Abriram a casa de tortura. Agora está fazendo 50 anos. Está em muito movimento lá por isso, né? Está tendo agora legal. a casa de tortura. Então, quer dizer, houve, a gente está falando de 64, uma tortura, né, para quem é consciente. E eu me pergunto, o meu intelectual ele gosta muito de uma finura intelectual. E ele não gosta de falar palavras sobre tortura,
Agora, esse deu uma estrutura. Eu acho que a minha experiência, por exemplo, tem uma procura só contra isso. Isso aí, por exemplo, já é parecido na supercompetitividade, é normativa. Eu não sei porquê, eu não sei. Eu vou falar exatamente sobre a supercompetitividade. Depois vamos falar sobre isso. Pode falar. A questão que, digamos, muitas vezes você tem certos pontos de vista que são liberados e outros pontos de vista são censurados. Quando você botar mais munição, você liberar uma coisa esquisita, botar 11 munição, já é liberado. Essa série de guerra, eles tiveram falar sobre o futuro estreito. E daí, com muita reticência, eles falaram que poderia ter mais universo. A futuro estreito coloca 10 a 132, é isso, né? Multiversos. Agora isso aí é liberado. Não é liberado. Você vai ter teorias que tem 10 a 132 universos. Agora, se você vai falar isso aí aqui, você vai ser torturado. Isso é importante vocês compreenderem. É importante saber como é que as coisas caminham. Podemos ser inocentes, existe um sistema. A gente tem que ou sério ou sério. Tem que ter um sistema que está em cima de todos nós, claro. O sistema das revistas, assim. Sessões de choque de espalhamento. Então, aqui, acho que vai ser um exercício interessante desse curso. Não vai ser hoje que eu vou organizar esse exercício com vocês, até depois do curso dedicado à história. Então, seria interessante, quem for fazer o curso de comunicação algébrica na segunda-feira, vamos tentar ter em mente que vamos precisar, seria interessante abrir uma sessão do curso dedicado, pelo menos semana. Como calcular o gráfico de pai? Dá um exemplo, mostrar. Porque nós vamos querer caminhar para cá, o que nós vamos querer fazer aqui é um exercício simples, que é calcular o espalhamento elétron-elétron. Espalhamento de dois elétrons. Espalhamento elástico, elétron-elétron. E, claro, o espalhamento elétron-elétron tradicional da eletrodinâmica quântica, a trilédio, por exemplo, é esse gráfico aqui. Calcular os elétrons, eles vão ser espalhados trocando fora. É o gráfico padrão, do espalhamento menos da PD. Agora, lembrando que na interação eletrofrágil, o elétron interage também com o bóson de Higgs. Então, nós vamos ter uma interação em que se eu libero o setor eletrofrágil, eu agora não vou trocar só fora. O elétron não vai interagir só trocando fora. Ele vai interagir trocando bóson de Higgs também. E o elétron vai poder interagir também trocando Z0. Isso todos são processos. Então, no setor eletrofrágil, esse processo aqui é o processo PD. Então, vai ser interessante a gente saber qual é a componente eletrofrágil que está presente nessa seção de choque. Normalmente, essa seção de choque é calculada só em termos da constante de estrutura fina, que é a constante de acoplamento da interação eletrofrágil. Cada vértice de elétron conforme ele não é. Esse vértice aqui, esse gráfico de Feynman, ele é de ordem A2, portanto, ele é de ordem alfa. Agora, esse gráfico aqui, ele vai ser a constante de acoplamento que liga o elétron com o Higgs, não é mais a constante de acoplamento eletromagnético, é a constante de acoplamento fraca. Então, aqui nós vamos entrar com o ângulo de Weinberg. Então, aqui a gente vai ter o ângulo de Weinberg como sendo a constante de acoplamento desse processo. Então, isso vai ser uma coisa interessante para a gente poder ver qual é a ordem de grandeza, qual é a estimativa da correção que a troca de Higgs e a troca de Z0 dão o espalhamento eletromagnético. Então, para a gente pensar ter um pouco esse feeling, até que ponto realmente eu posso desprezar o efeito eletrofrágil no espalhamento eletromagnético. Se eu crescer muito a energia, eu estou em energias, até que energias eu posso ir, porque esse gráfico me dá esse processo com muita precisão. Mas se eu começar a atingir energias dentro de um certo nível, até que ponto eu vou aumentando a energia, a massa de repouso do elétron é 0,5 MeV. Então, se eu fizer o espalhamento elétron
né, acelerando com o elétron, não sei, com energias na faixa de 1 MeV, 2 MeV, até que ponto eu vou aumentando a energia e esses processos aqui vão se tornando cada vez mais sensíveis, né, mais importantes. Então, se eu começar a fornecer muita energia, claro que o que está em jogo aqui é o momento de transfer do elétron. O elétron está aqui em um certo momento. Ele é espalhado nesse momento. Tá? A diferença de momento é aquela energia disponível para criar a partícula intermediária. Claro, o fóton tem massa de 2,1, é muito fácil criar um fóton. Mas agora, criar um Higgs que tem uma massa de 125 GeV, eu vou ter que esse elétron tem que estar bastante, né? Eu vou ter que ter um momento de transfer bastante alto, tem que estar num regime de energia bastante alto para poder excitar o Higgs. O Higgs está lá, mas eu tenho energia suficiente para excitar ele. Eu não tenho energia suficiente ao sistema para excitar ele. Mas se a gente começa a jogar muita energia no sistema, como é o caso do fazer, que joga lá alguns TeV de energia, você começa a fazer todo mundo flutuar, Higgs, etc. E aí esse processo começa a ser importante. Então eu acho que vai ser interessante que a gente comparar as ordens de grandeza desse processo. O espalhamento elétron, aí uma coisa que poderia ser interessante também ser calculada seria, por exemplo, a aniquilação, mais e menos, né? E no fóton, levando em conta os processos eletrofrágeis. Então, quer dizer, claro, esse processo aqui é um processo meramente da teoria. Agora a gente se perguntaria, sabe? Como é que ficaria o espalhamento, a aniquilação? É mais ou menos grama, se eu agora contabilizo a contribuição que tem na setor eletrofrágil. Não, eu diria que poderia ver a questão do imaginário. Sim. Em vez de você não participar esse H0, você teria um fóton massivo. Por exemplo, o fóton massivo fazendo a troca do eletromagnético, esse experimento. E daí você vê que o fóton massivo é um processo simples. É claro que tem uma teoria toda pronta para isso. Não dá esse ponto. Claro, eu faço uma teoria e eu possa ter elétrons interagindo com fótons massivos. Sem Higgs, sem elemento. Desde a companhia estaria trabalhando dois imaginários, um do eletrofrágil, dois imaginários. Eu só coloco o seguinte, eu lembro que um cara da química, na época, então vou depois dividir aqui quem vai fazer o que, a gente está ficando com tarefa no curso, tá bom? Você já começa a pensar em dividir. Fala aí, cara. Eu tive uma pessoa chamada Joseph. O Joseph, não sei. Ele deu o prêmio Nobel. Ele era aquele processo. Ele deu o prêmio Nobel novinho, menos de 28 anos. Nossa, ele era bem novo. Bem novo. E ele fez o feito jogo. Ele fez o jogo com um feito simples. Pegou muito simples. Perto aqui, pode ter uma função de software, talvez com uma outra limitância imaginária. E fiz um fiquei e estou botando um foco no seu imaginário. Agora, justamente a pessoa tem que ter um ponto de vista de eu estou lutando por foco massivo. Se não der essa luta, o cara diz com a primeira. Esse é o meio intelectual, né? Tem que dar uma. Tem muitas possibilidades de extensões aí, se a gente olhar a literatura mesmo, né? Quantas possibilidades de extensão da própria eletrodinâmica não linear, quantas extensões não lineares da eletrodinâmica, né? Para incorporar alguns efeitos e outros, ou não com a cosmologia, ou então não efeitos da cosmologia, com efeitos da astrofísica. Mas aí o processo mais simples possível, assim, mais acadêmico, etc. Você tem alguma proposta? Faça duas propostas. Aí, tira qual for o que quiser dizer. Acho que fazer ciência é isso, né? Derivar todas as possibilidades. Às vezes a gente faz aquele trabalho meio sujo, assim, meio empírico. Você faz tudo. Depois você vê o que sobra, o que não sobra. Não acerta de tacar, eu vou fazer a coisa que dá certo. Né? Você tem que fazer, tentar de tudo um pouco, né? Atirar em todas as direções. Um tiro vai ser certo. Então você faz aquele trabalho, vamos fazer desse modo, vamos fazer desse modo. Faz aquela varredura de possibilidades até que isso consiga ser. E nesse processo que se colocou ali, você está com o Higgs, está com o zero, não está precisando dele de interação fraca.
não processo, vamos dizer, assim, típico de interação gráfica. Então você pode entrar no pessoal como Silva para discutir a produção, entende? Porque a gente sempre fala, de zero, você já botou interação fraca, já tem um damasquinho na parada, já tem isso aí. E você vai uma coisa bem assim. Posso fazer o seguinte, quem está fazendo esse curso, eu acho que vocês vão estar fazendo, né? O Léo vai poder vir de vez em quando, não vai estar muito aqui, porque ele já mais ou menos sabe bastante dessas coisas, o Luiz vai estar fazendo, né? Tchau, eu não sei se vai querer participar das tarefas, vocês podem se dividir, ó. Você poderia dizer o seguinte, esse processo de calcular a contribuição do setor eletrofrágil, o primeiro exercício vai ser calcular o é menos, trocando pelo processo de leve, o é menos, trocando foto. Isso aí está feito em todos os livros, qualquer livro de PET tem isso. Depois, a introdução do setor eletrofrágil também se encontra em aulas de teoria eletrofrágil, talvez até no livro do James Lee Bank, e o espalhamento é mais ou menos em forma. Então, esse processo é um processo mais elementar, mais simples. Quem é mais poderia botar o Yuri, quem é você pode fazer, pode começar a estudar isso aqui, posso botar aí o Yuri. Pedro, você vai ter tempo de fazer tarefa desse curso ou você só quer ficar, você só vai poder ter tempo de ouvir isso? Sabe, está com muitos cursos agora, então vamos te envolver nisso não. Você participaria disso aqui, André? Então vamos lá, o Yuri e o André. E botar o Luiz aqui. O Luiz e o Léo. Isso aí é a trilha. Tudo é trilha. Vamos fazer, claro que tem coisas interessantes, mas eu acho que é interessante. Já fazia trilha, você já tem uma estimativa. Claro que é um grupo, você vai ter uma estimativa já de ordem de maior precisão. Mas a esse nível, eu acho que se fizer a trilha, compreender os efeitos da trilha, já é um bom exercício, já dá uma boa estruturação para você dentro da coisa. Então, o Yuri e o André, não sei se vocês já se conhecem, né? Mas o André terminou agora, o Yuri está chegando agora, vocês podem se reunir aí, o André já se formou, está com tempo de ter aqui, Luiz e o Léo, por aí. Bom, e tchau, se quiser.